E aí galera, beleza? Aqui é o Bibo e no vídeo dessa semana, sem edição, utilizando o áudio da câmera, não tive tempo de gravar com antecedência para mandar para o nosso editor dar aquele show, aquele espetáculo, mas eu não queria também deixar vocês sem vídeo aqui no canal. Eu estava ouvindo o Fora do Éden de número 10, para quem não sabe é o podcast lá do site bibotalk.com, onde nós tratamos as notícias de cunho cristão, ou notícias gerais com uma perspectiva cristã. E nós começamos agora o Fora do Éden em grandes temas. E o primeiro grande tema que nós tratamos foi o pecado e o pecador, essa relação dos homossexuais com a igreja cristã. Foi um episódio muito bacana, nós entrevistamos uma menina que teve experiências homoafetivas, nós entrevistamos aqui a Marília de Camargo César, que escreveu este livraço, gente. É um livro antigo, mas que pouca gente leu, eu acho, e merece, Entre a Cruz e o Arco-Íris, a complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. Vale muito a pena a vocês conferirem a entrevista, as entrevistas que ela faz aqui, todo o trabalho de pesquisa que ela apresenta, ficou muito bacana. E ouvindo o episódio, né, eu pensei novamente, algo que eu já oxigenei aqui no canal, que eu oxigenei, não ficou boa, né, que eu ventilei aqui no canal, mas essa relação, né, entre cristãos e a homoafetividade. É fato, gente, que cada vez mais homossexuais estão se revelando dentro das nossas paredes, né? Dentro das nossas igrejas. Existem muitas pessoas, né, com tendências homossexuais, com homoafetividade à flor da pele, se descobrindo homossexual, e elas estão dentro de nossas igrejas. Fora aqueles que já estão fora, né, e às vezes trabalham do nosso lado. E é incrível, gente, como nós precisamos, enquanto igreja, aprender a nos relacionarmos. Antes mesmo não só porque somos cristãos, mas já perceberam que, vou agora falar para os homens, né? Afinal é um universo que eu vivo e que eu experimento, no sentido assim de que a gente faz aquelas piadas, né? Quando tá a gente assim, aquilo lá é viadinho, e aí você via, não, aquilo lá é bicha, viadinho. Quantas vezes, né? Eu já cometi muito esse tipo de erro, sabe? Ah, viadagem, cara, para de viadagem. Ainda hoje a gente fala de vez em quando, tipo assim, mano, ó, isso aí é viadagem, né? A gente tem um pouco esse costume muito errado, né? É igual falar assim, isso aí sim é trabalho de branco. Né? São esses racismos que estão na gente, esses preconceitos que estão na gente, ou quando a gente vê uma mulher que é braba, né? Às vezes a gente fala assim, essa aí porque não é bem tratada, né? Para não falar outra coisa que é aquilo que a gente realmente fala. A gente vê uma mulher que é meio brava, essa aí não é... Alguém está precisando dar um trato, alguém está precisando passar, né? Vocês sabem o que eu estou querendo falar, né? Se você não sabe, graças a Deus que não aprendeu esses absurdos. Mas é incrível, gente, e até abrindo um parênteses aqui, eu não sou feminista, não bato palmas para o movimento feminista, também, todo movimento tem seus extremos, né? Mas eu acho interessante quando a gente tem movimentos como o feminismo, como movimentos, né, que lutam pela causa racial, a favor dos negros, né, dos menos favorecidos. Eu acho que é importante, a gente não pode desprezar, né, completamente, até mesmo os movimentos LGBTs ou LGBTTs, não sei, né? É importante, a gente não pode abraçar toda a agenda enquanto cristãos, mas essas agendas a gente tem que olhá-las com carinho e sem preconceito, né? Por exemplo, se não fosse a luta das feministas, eu até hoje talvez teria uma visão meio machista de algumas coisas, né? Teria esses comentários das mulheres, essa aí porque é mal resolvida na vida, tá precisando de um macho, né? Isso é um comentário feminista, né? Ou essas coisas de negro, tipo assim, quer ver uma coisa que eu já falei para um negro? Nossa, pô, tu tem um nariz muito bonito. Eu já falei isso. Isso é um comentário mega racista, né? Você tem um nariz de branco. Eu não usei essa expressão, mas eu estou dizendo nas entrelinhas, né? Aliás, até conversando com a minha esposa anos atrás, né? Eu falei, nossa amor, olha como essa atriz é bonita, né? Meio o nariz dela, né? Tu vê, não é um nariz de negro. Entende esses racismos e tal? E com o gay é a mesma coisa. Seu viado, né? A gente utiliza viado, né, como um xingamento e tal, e a gente utiliza, né, viado como sinônimo de gay, de homossexual. A gente precisa, esse primeiro passo é nos desvencilharmos dessas coisas, desses preconceitos, pra gente falar com a feminista, pra gente falar com o homossexual, sabe? A gente precisa nos desvencilhar dos preconceitos. Eu não estou dizendo para abandonar a doutrina, que tem gente que acha só porque a gente fala, né, de observar com carinho e sem preconceito, tem gente que acha que a gente, não, isso aí está abrindo mão da doutrina.
Não, gente, não é abrir mão da doutrina. Mas em relação ao homossexual, que é o tema do Fora do Éden que a gente tratou, e você pode ouvir no site bibotalk.com, sabe, é ter esse carinho na aproximação. É não ter preconceito. Sabe, a gente olha um homossexual e parece que a gente dá uma travada cara, tentar ser um pouco mais natural, né? E não é só, porque no começo tem que tentar ser natural, se não é, né? E não é porque o cara é homossexual, você é viado. Você é viado. Rapaz. Sabe, a gente temos que começar a nos doutrinar em relação a isso, porque não é legal. Esse nosso preconceito não vai nos ajudar numa aproximação sincera. Porque, gente, como um cristão deve tratar um homossexual? É uma pergunta que fazem. E a resposta é óbvia, como ele trata qualquer ser humano. Partindo da perspectiva cristã, nós encaramos a homossexualidade como um pecado. Mas eu vejo a homossexualidade não como o pecado sobre todos os pecados. Né? Eu sei que tem defesas teológicas, né? Tem gente que tenta colocar a homossexualidade como um pecado diferenciado, tenta colocar a homossexualidade como um pecado, não, que Romanos 1 ali, mas eu não concordo com essa leitura teológica. Eu acho que ele é um pecado como a inveja, ele é um pecado como o adultério, ele é um pecado como, e são pecados graves, né? Ele é um pecado como os olhos concupiscentes, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e a gente precisa ser tratado. Então, o nosso objetivo é falar de Jesus para qualquer ser humano, inclusive o homossexual, inclusive a feminista. E a gente precisa ter trato no diálogo com eles. A gente precisa respeitar a opinião deles, não aceitar, respeitar, em amor, ok? Né? Eu falei o que eu penso, você falou o que você pensa, podemos continuar pelo menos amigos? Eu não tenho amizade com viado. Isso não ajuda, sabe? Temos que ter respeito, reciprocidade, porque é nessa reciprocidade, sabe? Se o seu amigo aí no trabalho é homossexual, sabe? Não trate ele com nojo. Vou pegar AIDS se eu pegar na mão dele. Esse promíscuo. Não, porque todo homossexual é promíscuo. Vamos devagar, gente, vamos devagar, vamos tratar com respeito. Afinal, antes de ser um homossexual, ele é um ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus, e ele é um pecador como eu e você que precisa do amor de Deus. Que bom, você que é crente, teve os seus pecados perdoados, sempre que comete um erro você recorre a Jesus, você muda de vida. Esse é o papel do cristão. Joia, legal, a gente pecou, se arrepende, levanta e segue em frente. E o nosso papel não é ficar condenando as pessoas, mas ajudá-las a sair da condenação. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê aquela sabedoria que Jesus tinha quando lidava com os pecadores, conseguia entrar na alma deles, né? Quando ele está com a mulher no poço de Samaria, é uma coisa linda. Estou louco para ler o livro do Tim Keller, Encontros de Jesus, da Vida Nova, e eu sei que já tem um capítulo ali que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quero aprender com Jesus, quero aprender com aquele que foi o melhor no trato com o pecador. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, passe aí nas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, gente. Vamos lá. Inscreve-se aqui no canal, e se você está no celular, aperta no sininho que sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? E claro, se gostou do vídeo, dá aquele like que isso também nos ajuda. Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Valeu, deixa eu ver aqui onde aperta.